Rádio Brasil de Fato. No segundo mandato, já no primeiro ano, a vaca foi para o brejo. Isso também se reflete claramente nas votações. E se reflete também nessa decisão que naquele momento o Congresso toma de cercear a capacidade que tem o Executivo de controlar a execução orçamentária. Mantém um mínimo controle do orçamento que tinha sido perdido no governo passado, né? É melhor do que, ou é menos ruim, porque vamos dizer assim. Bolsonaro entregou a chave, claro, o cofre e tudo na mão do Congresso. Vale ainda para uma grande parcela e até em alguma medida para os ideológicos, mas há uma parte do Centrão que não vai aceitar apoiar um governo em troca de acesso a recursos, como fazia antes, como fez nos 2 governos Lula. Nós temos o pitoresco, porque o Brasil é divertido, e em pleno carnaval, claro, Bolsonaro não teve melhor ideia do que comemorar o intrudo na Embaixada da Hungria. A partir de agora começa mais um episódio do 3x4, podcast de política do Brasil de Fato e seu podcast de política também. Toda semana a gente está aqui trazendo um retrato dos principais assuntos da conjuntura nacional e internacional. Aqui quem está falando é a Nara Lacerda, quem está do meu lado é o jornalista de política do BDF, Igor Carvalho, que vai nos acompanhar nesta jornada. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Nara Lacerda, mais uma semana, estamos de volta. Também compondo a nossa bancada está o nosso comentarista convidado, mas que já é da casa, né? O historiador Valério Arcari. Professor, obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente. É uma honra ter você nos nossos microfones. Bem-vindo. Obrigado, legal. Vamos lá, Igor Carvalho. Bora, Nara, que neste episódio 3x4 volta seu foco ao cenário político brasileiro, propondo um balanço da relação entre o Executivo e o Legislativo em 2024. Nos últimos 6 meses, a gestão petista sofreu importantes derrotas no Congresso. O parlamento derrubou vetos do presidente Lula, entre eles, Nara, a lei das saidinhas de presos, que era muito caro ao Palácio do Planalto. Pois é, esse é o Congresso dito mais conservador desde a redemocratização. Teve até mesmo a manutenção de um ato de 2021 que impede a criminalização de notícias falsas nas eleições. Ou seja, está liberado mentir, o Congresso não acha que tem que punir isso, não. Nessa esteira, o PL das fake news, de relatoria do governista Orlando Silva, que a gente discutiu aqui no podcast, também não teve consenso, foi descartado, engavetado pela presidência da Câmara. O Senado aprovou a chamada taxação das blusinhas, que estabelece um tributo de 20% para compras internacionais de até $50, contrariando o texto que passou na Câmara. É mais um capítulo dessa relação conturbada entre os poderes. E os reveses colocam em xeque a articulação do governo em temas importantes para o eleitorado do presidente Lula, né? Para avaliar esse momento da articulação política do governo e os reflexos na agenda do Congresso e do Executivo, a gente convidou o cientista político, professor da Escola de Administração de São Paulo, da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Professor Cláudio, muito obrigada pela presença ilustre aqui na nossa bancada. Eu que agradeço, Nara, obrigado a você, obrigado ao Igor, prazer estar aqui também com o Valério e vamos conversar. Bora. Professor, eu queria começar, Cláudio, falando justamente de forma até um pouco mais ampla dessa relação. Como você avalia que está a dinâmica entre o Executivo e o Legislativo hoje, especialmente quando o governo e a maioria no Congresso estão em oposição? Está uma dinâmica péssima para o governo, particularmente, né? E acho que há uma série de razões para isso, né? Uma primeira razão, eu diria, ela é estrutural. E ela tem a ver com a mudança de uma série de regras no funcionamento do Congresso que houve e no relacionamento do Congresso também com o Executivo, que houve pelo menos desde 2015. Né? Por que eu estou falando em 2015 aqui? Primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma, momento que ela já se encontrava muito enfraquecida e ela foi se enfraquecendo já ao longo do primeiro mandato. Quando a gente avalia o padrão das votações no Congresso, isso fica muito evidente. Ela começa com um apoio grande, esse apoio vai se diluindo ao longo dos 4 anos do primeiro mandato. Quando chega no segundo mandato, já no primeiro ano,
a vaca foi para o brejo. E isso também se reflete claramente nas votações. E se reflete também nessa decisão que naquele momento o Congresso toma de cercear a capacidade que tem o Executivo de controlar a execução orçamentária quando ele aprova uma emenda constitucional que cria a impositividade das emendas individuais ao orçamento. Elas passam a se tornar obrigatórias. Dentro dado um limite de 1,2% do orçamento do ano anterior e tal, tudo bem. Mas, basicamente, começa a se tornar um gasto obrigatório. O Executivo não tem mais como contingenciar aquilo e usar esse instrumento como moeda de barganha com os congressistas, como conseguia fazer antes. Esse é o primeiro ponto de enfraquecimento. Segundo, vem já no governo Bolsonaro, primeiro ano do governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro, por abdicar da capacidade de ser um presidente, primeiro que construísse uma coalizão e depois, consequentemente, que tivesse uma relação de liderança sobre uma base de sustentação no legislativo, ele simplesmente lava as mãos e manda projetos para o Congresso e diz textualmente, algumas vezes inclusive, agora o problema não é mais meu, o problema é do Congresso, e ele de fato não atua nessa frente. O Congresso se empodera, já vinha mais poderoso diante daquilo que eu apontei antes, e aí o que acontece? Segundo round dessa questão das emendas orçamentárias, se aprova a impositividade das emendas de bancada ao orçamento, que são as bancadas estaduais. Mais uma moeda de troca que o Executivo perde. Veja, há uma coisa em comum nos dois casos. Executivo fraco na relação com o Legislativo, ainda que presentes totalmente diferentes e razões distintas, mas o ponto em comum é Executivo fraco, Congresso ocupa espaço. E nesse caso não ocupa espaço momentaneamente. Mudou a regra. E aí criou um espaço que vai permanecer depois. Esses foram os dois primeiros momentos. E um terceiro, ainda mais no sentido estrutural, é quando se cria a possibilidade da emenda de relator, o orçamento secreto, que depois até sofre uma alteração quando o Supremo derruba isso, mas acaba sendo substituída pela emenda de comissão. Então você meio que cobre um santo para descobrir o outro. Não resolve muito. Claro, o Executivo hoje ordena essas despesas, mas ele continua fazendo isso impelido pelo Congresso. Mantém um mínimo controle do orçamento que tinha sido perdido no governo passado, né? É melhor do que, ou é menos ruim, porque vamos dizer o assim. Bolsonaro entregou a chave, o cofre, tudo na mão do Congresso. Isso, a emenda de relator, o orçamento secreto, é uma perda completa de controle sobre uma grande fatia dos recursos. Nesse caso, tem um certo controle, mas é menos do que havia antes. Então, é menos ruim do que havia no Bolsonaro, mas é pior do que houve nos governos Lula, no governo Dilma anterior, mesmo no governo Temer. Todos esses governos, o Fernando Henrique, todos eles tiveram mais capacidade de controlar o orçamento do que passou a ter o presidente agora, diante dessa situação. Além desses três fatores que têm a ver com mudanças nas regras, tem um quarto fator, esse mais conjuntural, mas nem por isso menos importante, que é a composição desse Congresso, que é, o Congresso eu não diria nem mais conservador. Eu acho que é um Congresso, vou usar a expressão assim, mais à direita desde a redemocratização. Que mais que a legislatura de 2018? Muito mais, porque você tem um crescimento da bancada, vamos chamar aqui bolsonarista, podemos chamar também de reacionária no Congresso, por isso que eu acho que conservador é pouco. A gente está falando de reacionários. É uma coisa muito além do conservador. Por isso, ultraconservador até faz sentido quando você pensa no ultra como além de. Então, nesse sentido, é muito mais do que conservador, é mesmo reacionário. Inclusive, não só pelo crescimento, a gente pode contabilizar aí pelo menos uns 100 a 110 deputados, e mais no Senado alguma coisa como... vamos dizer aqui, uns 20 a 25 senadores que são desse núcleo duro reacionário, mas também o que houve, sobretudo na Câmara, foi o fato de que uma parte do antigo centrão, que eu sempre preferi chamar de partidos de adesão, porque governo, estou dentro, assim que eles sempre funcionaram, desde que com algum tipo de retribuição, acesso a cargos, liberação de verbas. Liberação de verbas ficou menos possível e menos relevante porque o Executivo perdeu o controle. Liberação de cargos continua a ter alguma importância, tanto que o governo vai lá distribuir ministérios e os cargos vinculados a eles, empresas estatais, coisa do tipo. Veja o caso da Caixa Econômica Federal, entrega ao PP, só para a gente ter uma ideia do que aconteceu. Mas o fato há uma parte desses partidos, do chamado Centrão, ou partidos de adesão, ou deputados e congressistas de adesão, vou chamá-los assim, que já não são mais de adesão. Eles se ideologizaram. Então, aquela direita pragmática, digamos, venal que a gente tinha, ela se tornou, num certo sentido, mais ideológica, mais programática e menos pragmática desse ponto de vista. E aí não é mais o edando que se recebe do Roberto Cardoso Alves, lá da época da Constituinte, que vale apenas. Isso vale ainda para uma grande parcela e até em alguma medida para os ideológicos, mas há uma parte do Centrão que não vai aceitar apoiar um governo em troca de acesso a recursos, como fazia antes, como fez nos dois governos Lula, como fez em boa medida no primeiro governo Dilma, como fez no governo Fernando Henrique, como fez até mesmo durante o governo Temer, como fez
no governo Collor. Então, eu acho que essas mudanças fazem com que o cenário seja tão complicado. Parece, escutando o Cláudio, então, que a gente tinha um certo controle sobre o orçamento, e no governo do Jair Bolsonaro, esse orçamento é entregue, entrou para o Congresso, que não quer abdicar de nenhuma linha desse orçamento. Só que o ano passado, a impressão que pelo menos eu tinha, não sei se você concorda, queria escutar um pouco sobre isso, é que havia uma margem maior, o governo conseguiu ainda ter algumas vitórias esse ano, tá muito difícil para o governo. Há uma diferença entre os 2 anos? Sim, há uma diferença porque 1 ano e 5 meses não passaram em vão. Ou seja, nós temos neste primeiro semestre de 2024 um contexto que guarda um enigma. Há um paradoxo na situação política, se quisermos na conjuntura política. O paradoxo está numa contradição entre o fato de que a situação econômica, no fundamental, evoluiu positivamente, ou seja, há uma queda do desemprego bastante significativa, ou seja, para metade do que ele estava 2 anos atrás. A inflação está abaixo de 4%, portanto, nos limites da meta. A renda média dos que vivem do trabalho cresceu em torno de 10%. O consumo das famílias aumentou. E, surpreendentemente, a taxa de investimentos do primeiro trimestre, dados publicados recentemente, subiu. Mas, por outro lado, a oposição ao governo, que é o bolsonarismo, mesmo depois do escândalo da viagem para os Estados Unidos falsificando a caderneta das vacinas. O ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 16 pessoas foram indiciados pela Polícia Federal na investigação que apura um suposto esquema de falsificação do cartão de vacinas. Que é um episódio grotesco para um ex-presidente da República, mesmo depois do episódio da tentativa de apropriação e venda privada das joias que foram presenteadas pelos Emirados e, sobretudo, mesmo depois da semi-insurreição do 8 de janeiro do ano passado, que é um episódio de uma gravidade que não cabe em palavras. A estadia na Embaixada da Hungria. E depois, claro, nós temos o pitoresco, porque o Brasil é divertido, e em pleno carnaval, Bolsonaro não teve melhor ideia do que comemorar o entrudo na Embaixada da Hungria. Tanta cachoeira no Cerrado, meu filho. Então, ainda assim, qual é o paradoxo? O bolsonarismo revelou uma força gigantesca. Seríamos ingênuos, seríamos levianos, para dizer de forma mais rigorosa, ignorar a capacidade de mobilização do Bolsonaro, ou seja, 25 de fevereiro não passou em vão. Em 25 de fevereiro, Bolsonaro deu uma mensagem, um recado à classe dominante. Não só ao governo Lula, à classe dominante. Ele disse: eu estou aqui, vão encarar? Eu vou preso? Sabem o que vai acontecer nesse país se eu for preso? E depois faz uma nova concentração, agora em Copacabana, sem a mesma dimensão nacional. Então nós temos um paradoxo, que é a resiliência da influência da extrema-direita e da corrente neofascista que dirige a extrema-direita. Veja, quando falamos de resiliência, estamos falando de uma coisa muito séria. Existem dezenas de bolsonaristas refugiados hoje na Argentina. Isso não impediu o governador de São Paulo de estar, dia após dia, associado ao Bolsonaro. Então, nesse contexto, as relações do governo-congresso, desse ponto de vista, são um epifenômeno. A gente tem que ter o sentido das proporções. No Brasil, há uma coreografia do poder na institucionalidade, que tem muita cobertura da mídia. Mas o Brasil não é Dinamarca. Nós temos que ter sentido, repito, das proporções. Ou seja, a ampla massa do povo não acompanha a coreografia do Congresso Nacional. Sim. E dentro do Congresso Nacional, as relações políticas de força são estruturalmente desfavoráveis para o governo Lula. Há um cerco ao governo Lula, mas não é de dentro para fora do Congresso Nacional, é de fora para dentro do Congresso Nacional. Há uma ofensiva da classe dominante e, em uníssono, flertando com a ideia de um bolsonarismo sem Bolsonaro, exigindo do Lula que ele aplique um programa que não é o programa pelo qual ele foi eleito. Então eles estão dizendo ajuste fiscal.
Já mais duro, austeridade, nem um tostão a mais para as universidades, não exagera no apoio para o Rio Grande do Sul, acabem com a gastança, disciplina. A dívida pública, ai, Nossa Senhora da Quiropita, se ela crescer 1% a mais, a Faria Lima não dorme, tem contingenciamento intestinal na Faria Lima, se subir 1% a dívida pública, não pode. É nesse contexto que há uma luta diária, com episódios muito, em geral, desfavoráveis para o governo. O mais grave de todo, vamos dizer, foi a pressão pela desoneração, para não garantir a interrupção do que era um subsídio fiscal, a desoneração da folha de pagamento. Só falar aqui, Nara, ajudar nosso ouvinte a recordar, o Arcari citou o 25 de fevereiro, é a data em que o Bolsonaro chama um ato em defesa de si mesmo na Avenida Paulista, em São Paulo. Isso, e aí até apelidou aí a MP, a gente não vai repetir o apelido, que é para não dar propaganda para esse povo, mas enfim, ficaram chateados. Professor Cláudio, o governo entregou o ministério para o Centrão, na tentativa de ter uma base mais confortável no Congresso Nacional, nesse contexto que é do Brasil, não é só do Congresso, como o professor Arcari bem trouxe. Por que o governo enfrenta desafios? Eu acho que o senhor já respondeu um pouco, mas acho que tem mais elementos, mesmo nesse cenário em que faz acordos por mais espaço, né? É a única cartada que o governo tem a fazer reforma ministerial e ficar dando ministério por aí? Tem mais coisa para fazer? Tem mais espaço? Olha, ele pode fazer, até vou pegar uma carona aqui no que o Valério falou, uma disputa na sociedade. Acho que ele precisa fazer uma disputa na sociedade. Perfeito. Porque, evidentemente, no Congresso está muito difícil, né? E acho que está difícil primeiro por aquilo que eu já falei. Tem uma composição no Congresso, nesse Congresso empoderado, né, pelas razões também que eu apontei antes, que é uma composição hostil ao governo, para dizer o mínimo. E no caso aí dessas concessões que se faz aos partidos do Centrão, veja, os partidos não vão inteiros para o governo, né? Você, na realidade, tem uma estratégia muito mais de redução de danos do que propriamente de construção de maioria, como se fazia antes. Anteriormente, você tinha ali uma garantia de que 80%, 90%, até mais, né, % das bancadas dos partidos com representação dentro do governo, que elas votassem com o governo na esmagadora, em mais de 80%, 90% das ocasiões. Dessa vez, não está sendo assim, né? Você cede ministérios ao PSD, vem um pedaço do PSD, um outro pedaço fica na oposição, inclusive porque um pedaço do PSD é bolsonarista. O mesmo acontece com a União Brasil, mais ainda talvez, o mesmo acontece com o PP, do Arthur Lira, né, os progressistas, o mesmo acontece com os republicanos, né, o mesmo acontece com o MDB, né, que é um partido que já foi uma base importante de apoio dos 2 primeiros governos Lula, é bom lembrar disso. Então, é uma situação realmente muito complicada, não adianta mais só fazer esse tipo de coisa. É que se você não faz, é pior. Por isso que eu falei que é uma estratégia de redução de dano. Entendi. Não é que é inútil fazer isso. É ruim assim, pior seria não fazendo. Mas eu entendo que a estratégia tem que se dar também numa disputa na sociedade, porque o governo vem perdendo apoio na sociedade. E também evitar algumas cascas de banana. Por exemplo, essa última MP relativa à desoneração, a questão do PIS e do COFINS, que gerou toda essa reação do empresariado, era uma vitória evidentemente impossível para o governo. Era uma derrota certa. Né? Valeu o desgaste. Né? Quer dizer, para que você manda uma proposta, você sabe que vai perder e vai levar pancada e vai ainda passar vexame, porque aí o presidente, o sonso, né? Como eu gosto de me referir ao Pacheco, o presidente do Senado, porque acho que a gente não tem um político mais sonso que Rodrigo Pacheco, né? Aquele sujeito dissimulado, né? Que tem... Nunca sabe o que ele está pensando. Eu considero que, infelizmente, no Brasil, os temas técnicos, os temas jurídicos, o que interessa à sociedade, tem sido debatido numa dimensão de conflito entre direita e esquerda, entre o governo atual e o governo anterior. Eu acho que nós reservarmos, por exemplo, numa discussão na reforma tributária, se é apoiada pelo governo atual, eu voto sim ou não, ou se ela não é apoiada pelo governo... A espinha vertebral de uma esponja, né? É esse o sujeito, né? É impressionante, quer dizer,
Mas nesse caso, diante da reação toda, inclusive dos próprios congressistas, era de se imaginar que ele fosse fazer o que fez. Devolver, porque o governo já tinha tido derrotas parecidas na outra MP, né? O que você nos disse agora há pouco é que o governo, hoje, ele depende mais da opinião pública e talvez ele precise concentrar forças em se comunicar melhor com a opinião pública. Isso também, né? Mas quando eu penso em articular na sociedade, não estou pensando só na questão do debate na comunicação, da opinião pública. Posso dar um exemplo? Claro. Talvez seja um exemplo menor, mas que ficou muito evidente. PEC das praias, que de fato só foi derrubada quando 2 subcelebridades começaram a brigar sobre isso. Respeita meu pô. Começaram a brigar sobre isso nas redes sociais. Exato. O garoto Ney, né? Menino Ney. E nossa Lulu. E a Luana Piovani. Querida Lu. Só que dessa vez ela se meteu do lado certo da confusão, né? Acho a mãe do Brasil, né, professor? Dessa vez ela foi bem. Agora, eu não sei o quanto esse episódio é replicável, né? Eu já vi até algumas pessoas comentando, acho que até com uma certa dose de razão, esse é o modelo do embate, mas não sei se esse modelo é tão facilmente replicável em outros casos. É que esse das praias é uma situação tão fácil de entender que realmente você consegue travar uma batalha. Agora, quando eu falo em atuar junto à sociedade, é atuando também junto a setores organizados da sociedade, para fazer o contra-lobby, a contrapressão, que também pode atuar no Congresso. Acho que é isso, é conversar com esses setores, não no sentido apenas de usar as redes, que é fundamental, é importante, mas é de atuar na velha política de você articular junto a lideranças na sociedade civil. A gente tem a sensação, os observadores aqui do jornalismo, de que eles aprenderam a jogar o jogo do Congresso. O senhor percebe isso, professor Arcari? Parece que eles estão mais... A gente colocou essa palavra aqui, mas a gente jurou que ia pôr entre aspas, sofisticados, digamos assim, no jogo político, porque sofisticação não tem nenhuma ali, né? Eu defendo sempre que nós não devemos subestimar os inimigos. Eu creio que é fatal para a esquerda subestimar a inteligência da classe dominante brasileira. O capitalismo brasileiro é o mais importante do mundo ao sul do Equador, de longe. Sim. Ou seja, nós estamos falando de uma nação com 200 milhões de pessoas, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, mas com um PIB de 2 trilhões de dólares, com alguma coisa em torno de 40 milhões de consumidores de bens duráveis. E é uma classe dominante que revelou ao longo de gerações a construção de uma cultura política que é evitar expor-se a situações de máximo risco e, portanto, uma enorme habilidade política que se traduz em estruturas institucionais que são, digamos, não só sofisticadas, são barrocas, são pouco gongóricas. Veja, a classe dominante se expressa através de 15 partidos no Congresso Nacional. Isso não é demonstração de fraqueza, isso é habilidade política. E, portanto, eu levo muito a sério a classe dominante brasileira. Ela está dividida, evidentemente. Há um setor que defende o regime democrático liberal e aposta na construção de uma terceira via contra o Lula, mesmo na moderação que é hoje o que prevalece na direção nacional do PT, e outra fração que apoia no bolsonarismo. Mas ela quer construir uma terceira via, ela quer construir uma direita sem Bolsonaro, mesmo que tenha que fazer uma plástica, que vai ser uma cirurgia profunda, para reposicionar uma boa parte dos bolsonaristas. Diante disto, não há muita alternativa para o governo Lula, se quer chegar em 2026 em condições de derrotar o perigo da ultradireita. Aprendamos algo das eleições europeias, parlamentares europeias deste fim de semana. Sim. Não há alternativa que não seja fazer luta política ideológica. E luta política ideológica significa que o Lula, ainda bem que a Luana Piovani se posicionou bem na PEC das praias, mas vamos falar gente grande. O Lula e os principais dirigentes da esquerda brasileira têm que se expor ao risco. Isso significa comprar conflitos. E dou um exemplo concreto. Está prevista uma segunda etapa da reforma tributária. Ninguém sabe quando vai acontecer, isso é um dos mistérios do ano. Se o Palmeiras vai ser campeão pela terceira vez e se vai ter a segunda etapa da reforma tributária. Verdade. Muito bem. Neste tema há uma questão central, que é o imposto sobre as grandes fortunas, que nós estamos aguardando a regulação desde 1988. Desde 1988. Isso significa que, evidentemente, foi uma concessão feita durante a Assembleia Constituinte, que a classe dominante não tem nenhum interesse e, na verdade, está disposta a fazer o que for preciso para
evitar que isto ocorra. Muito bem, imposto sobre os bilionários, grandes fortunas. Eu vejo o Haddad ir a Washington e numa reunião do Fundo Monetário defender um imposto mundial contra os bilionários. Mas aqui no Brasil não há nenhuma iniciativa de imposto sobre as grandes fortunas. Isto é possível se fazer sem luta política, sem ir para as redes sociais, sem o Lula se pronunciar, sem fazer discurso, sem o governo comprar um conflito com o Lira e com o Pacheco. Bom, é um cálculo de risco. Não significa que se vai ganhar. Há riscos embutidos, mas vale a pena comprar algumas lutas, vale a pena correr alguns riscos. Eu diria que o maior risco é não correr risco nenhum. Sem dúvida. Cláudio, nós já falamos sobre isso, eu queria te escutar um pouco, porque nós estamos na segunda legislatura pós-Bolsonaro. Então, tenho uma visão de que esse grupo aprendeu a se articular dentro do Congresso e dominar alguns mecanismos, o regimento da casa, e estão começando a ocupar alguns espaços que são chave. É importante lembrar que o Nicolas Ferreira é presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. O deputado Nicolas Ferreira, do PL Mineiro, foi eleito para presidir a Comissão de Educação. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, chegou a apresentar uma questão de ordem questionando a elegibilidade de Nicolas Ferreira ao cargo. A parlamentar argumentou que o candidato não tem reputação ilibada para assumir o colegiado porque responde a processo criminal na Justiça. Você sente que eles estão mais articulados e isso pode ser um obstáculo ainda mais complicado para o governo? Porque enfrentamos em 2018 um Congresso também conservador, mas que era uma bagunça. Eles estão mais organizados? Eu acho que não só estão mais organizados, acho que sim, eles estão mais organizados. E acho que houve um aprendizado, né, durante essa primeira legislatura bolsonarista. Vou lembrar que quando um grande grupo de bolsonaristas foi eleito em 2018 para a Câmara dos Deputados, a imensa maioria deles, eu não vou lembrar agora do percentual exato, mas era muito mais do que a metade, tá? Eram parlamentares de primeiro mandato. Eles não tinham sido sequer deputados estaduais ou vereadores. Assim, primeira vez que esses caras se elegiam. E é claro que quando o sujeito é um novato, chega na Câmara, ou no Senado até, mas aí era muito mais na Câmara, é mais complicado fazer o jogo ali porque está cheio de cobra criada. Então não é tão fácil chegar ali e saber exatamente como se joga. Agora você tem muitos que já tiveram esse aprendizado durante os primeiros 4 anos. Outros que já tinham exercido mandatos em nível subnacional, né, nos estados. Mesmo o próprio Nicolas Ferreira, pelo menos já tinha sido vereador numa cidade importante, que é Belo Horizonte. Isso já é uma certa experiência parlamentar. E eles também fazem um jogo, e acho que isso ficou mais evidente nessas últimas 2 semanas. Não à toa o Lira veio com a proposta de tentar disciplinar os brigões dentro da Câmara. Eles perceberam o seguinte, que eles vencem no tumulto. Isso. Né? Na verdade, o bolsonarismo opera com base no tumulto. Basta ver o que foram os 4 anos de governo Bolsonaro. Né? Ele muito mais atuava na ativação, na mobilização da sua base, do que propriamente fazendo entregas palpáveis para a sociedade em termos de políticas públicas. Na guerra cultural, no enfrentamento, no tumulto. A crise não era um desdobramento decorrente de um certo desvio de rota ou de um acidente. Não, a crise era o modus operandi. Era a rota. A crise era a rota. E agora na oposição, mais ainda, porque a oposição, desse ponto de vista, é sempre muito menos responsável por qualquer outro tipo de entrega. E pode subir qualquer temperatura. Claro, e aí eles perceberam que talvez uma das formas é fazer isso que eles têm feito, é sair na porrada, inclusive. Né? A gente viu um desses deputados bolsonaristas, delegado... Em qual episódio? Aquele que foi lá e deu um tapa na orelha do menino que era bancário. O deputado estadual do Paraná, delegado Fernando Martins, do Republicanos, deu um tapa e ameaçou o líder do MBL, o Movimento Brasil Livre, no estado, João Bétega. De acordo com Bétega, a agressão ocorreu na última terça-feira, dia 31, no gabinete do bolsonarista na Assembleia Legislativa do Paraná. Esse sujeito, na verdade, vem se notabilizando como um grande valentão. Então ele peita, ele põe o dedo na cara, né? Ele acusa disso e daquilo, e a briga o promove. Ele ganha visibilidade. A mesma coisa o Nicolas Ferreira, a mesma coisa o senador Cleitinho, lá de Minas Gerais. Aquele que parece o Curly dos Três Patetas, né? O Brunini, lá de Goiás. Enfim, você tem um monte deles que vivem desse tipo de espetáculo, né? E, na realidade, eles se nutrem desse tipo de situação. E aí vão, na verdade, faturando. Eles vivem no tumulto. Vivem do caos. Ao ponto de que até o Arthur Lira tá achando que tá demais. Sim. Né? Professores, nesse cenário, dá pra gente entender
mensurar, quantificar os limites que o governo estaria disposto a aceitar nessas negociações com o Congresso Nacional? Por exemplo, o envolvimento mais direto do Lula, conversando com a oposição, pode ser uma saída? Professor Arcari, o que o senhor acha? O Lula tem que conversar com a oposição? O presidente precisa se colocar nessas discussões, nessa articulação? Não deve fazer. O Lula, o governo, a articulação política do governo está diante de um dilema: recuar ou tensionar. Evidentemente, nunca é tudo ou nada, como o Lula, inclusive, lembrou na segunda-feira, embora creio que tenha sido um pouco infeliz ao se referir à greve dos dos técnicos administrativos e professores. Porque, evidentemente, a situação que nós temos hoje é de uma corrosão salarial imensa, que é uma ameaça à qualidade da universidade pública brasileira. E o Brasil deveria se orgulhar pelo fato de que as melhores universidades são públicas e não privadas, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Sim. Quando falamos de educação, não estamos falando somente da construção de prédios, embora isso seja muito importante e a decisão de expandir é muito positiva, nós estamos falando também do engajamento, do compromisso, do alinhamento que a força de trabalho, que é uma força de trabalho especial, porque passa por 25, 30 anos de escolaridade, tem com seus estudantes. Mas isto posto, o governo está diante de um dilema. Nara, Igor, Cláudio, o dilema é recuar, que é evidentemente o ultimátum do Lira, é o ultimátum do Pacheco. Sim. Eles exigem, sem intermediários, nós queremos falar direto, cara a cara com o Lula. Isto envolve uma apreciação da relação política de forças. A legitimidade do Lula é incomparavelmente maior do que a do Lira. O Lira é um acidente da história, é poeira da história. Fora da posição de poder que ele ocupa em Alagoas, que só está à frente do Maranhão, quando compensamos a realidade política da desigualdade social e do atraso brasileiro, ou seja, ele é a expressão de um poder arcaico, retrógrado, obsoleto, anacrônico. O Lula não pode se diminuir e fazer negociações como se estivesse no nível do Lira. E, portanto, o governo tem que se apoiar na sua base social. Ela está concentrada nas grandes cidades, ela está concentrada na classe trabalhadora, nos oprimidos, nas mulheres, nos negros, nos LGBTs. Há uma potência imanente, mas ela tem que ser colocada em movimento. Isso depende da iniciativa política. Às vezes eu ouço na esquerda muitos dizendo: não, a situação está terrível, os trabalhadores não vão no 1º de maio. Claro que a situação é difícil, claro que há desânimo, claro que há insegurança, claro que a relação social de forças, depois do que foi 2016, o golpe institucional, evoluiu mal, mas isto não quer dizer que não haja reservas na juventude. Há reservas, mas elas têm que ser acordadas, motivadas, inspiradas, agitadas. E alguém que tem autoridade tem que cumprir esse papel. Então, neste contexto, eu diria, Igor, recuar ou tensionar? Entendi. Eu vou divergir nessa aqui. É isso que a gente queremos. Eu acho que, na realidade, o Lula precisa entrar em campo. Né? E eu acho que ele precisa entrar em campo pelo seguinte, porque o presidencialismo brasileiro, ele requer que o presidente da República seja um ator direto no processo de negociação. E isso, inclusive, foi o que pautou os 2 primeiros mandatos do Lula. Como antes dele tinha pautado os 2 mandatos do Fernando Henrique, que antes dele tinha pautado o mandato do Itamar, que depois não pautou o mandato da Dilma, e a gente sabe como isso terminou. Opa. E para quem tiver o estômago para isso, assistir aquela sessão da votação do impeachment da Dilma na Câmara, vai reparar o seguinte: não só não se falou quase nada a respeito da razão formal do impeachment, que era lá a tal da pedalada fiscal, mas muitos deputados, além de elogiar a família, a cidade, o papagaio, o cachorro, etc., eles também, e isso foi muito frequente, inclusive estava no relatório do impeachment do Jovair Arantes, o deputado de Goiás, que foi o relator, o atendimento muito ruim prestado pela presidente aos parlamentares. Houve queixas diretas nos escuros. Há um número que foi revelado numa matéria que saiu 90 dias depois da posse do Temer na presidência da República, que eu acho que é um número significativo.
justificativo. Lembrando que o Temer, não estou entrando aqui em outros juízos sobre o Temer, não é o caso, mas uma coisa é inegável. A gente está falando de um sujeito que foi durante mais de uma década presidente do MDB e foi 3 vezes presidente da Câmara e não à toa foi guindado à condição de candidato a vice-presidente, eleito vice-presidente da Dilma 2 vezes. Então, não estamos falando de um bocó. Não. Né? O Temer, em 90 dias, ele recebeu mais congressistas do que a Dilma recebeu em 5 anos. Isso significa alguma coisa. Ou o presidente conversa com os congressistas, ou ele terá mais dificuldades. Não adianta deixar tudo estourar na mão do Padilha. E aí o Padilha vira o fusível do governo, né? Ele queima, mas ele queima e o governo não funciona do mesmo jeito. Esse é o ponto. Ou seja, o presidente precisa entabular, e ele próprio, 2 semanas mais ou menos, fez uma autocrítica numa reunião com ministros, dizendo, não, realmente eu preciso falar mais, eu vou fazer isso. Precisamos ver se ele passa das palavras às ações. Sim. Mas ele próprio reconheceu que precisa fazer isso. Então eu acho que ou bem o presidente entra em campo e começa a fazer isso, e me desculpe se ele já não tem mais paciência como teve quando era mais jovem, mas ele precisa entrar nessa conversa. A gente teve exatamente essa discordância, Você né? sabe, antes. O Cláudio agora me fez lembrar... O Temer, vocês não acham que ele tinha pinta de mordomo de filme Agatha Christie inglês? Tinha. Ele não só tinha a pinta, né, o estilo do mordomo inglês, como ele tinha o proveito. Ele era o recepcionista dentro do Palácio do Planalto. Perfeito, Cláudio. Então eu entendo que o professor está trazendo é que faz sentido ele ter cumprido esse papel, e ele tinha um grandíssimo interesse de receber esses oposicionistas que na época estavam justamente chorando porque a presidenta não os recebia. Mas entendo a importância. Como presidente, hein? Já como presidente, isso. Ah, isso ele já como presidente. Ele já como presidente, não era antes do impeachment, era depois dele já ter tomado posse. Dizem as más línguas que o Temer fez muitas reuniões discretas a favor do impeachment antes do impeachment. Isso também, mas essas não estão contabilizadas. As outras estão na agenda. Essa não está na articulação política oficial. Gente, a gente vai aproveitar essa polêmica no nosso programa para ir para um rápido intervalo. Olha que banho de água fria. Não, mas é porque a gente quer voltar com fogo na agulha. Vamos para um rápido intervalo, Lua Gattinone, e já voltamos. Se você gosta dos conteúdos que a gente produz no Brasil de Fato e do que a gente traz para você aqui no 3x4, ajude a gente a continuar fazendo jornalismo independente e a contar o que a mídia hegemônica e tradicional não conta para você. Acesse apoia.se/Brasil de Fato e apoie a comunicação popular. Leve lembranças especiais aqui do BDF ao apoiar, portanto não fique de fora. E lembre-se, se você quer mandar um recadinho para o nosso podcast, vai lá na caixa de recados do Spotify, logo abaixo da descrição desse episódio, ou participe nas nossas redes sociais. Estamos de volta e eu vou cair na provocação do Valério Arcari. Valério, vou jogar até a provocação pro Cláudio. O Valério estava falando agora se o governo deve recuar ou se o governo deve ir para a ofensiva. O governo tem perdido as pautas de costume e tem conseguido negociar, barganhar melhor nas pautas ligadas à área econômica. O governo deve abandonar o que lhe é caro nas pautas de costume e deixar que a direita trate desses assuntos e que a direita imponha essa agenda? Ou deve ir para o embate, polarizar e discutir os temas, mesmo sob risco de derrota? Olha, eu acho que há maneiras diferentes de ir para o ataque. Né? Você não tem uma única forma. A questão é saber, já que a gente está falando disso, fazendo uma analogia futebolística, se você vai para o ataque que nem um desesperado, e aí deixa as costas abertas, né? E leva a bola nas costas, ou se você, na realidade, vai de maneira mais organizada. E aí tem que ter estratégia. Ao ter estratégia, eu entendo que, na realidade, você tem que escolher quais brigas você vai fazer. Enfim, na verdade, levantar a bola para a oposição. Né? Então, por exemplo, o assunto está lá dormente. Aí você resolve pautar e aquilo entra na agenda, vai à votação, e você sabe que aquilo pode ser modificado por emendas, né? Pode ser modificado por um substitutivo no meio do processo. O risco que você corre é deixar as coisas piores do que estavam num Congresso com essa composição. Não é à toa que tem eleição. Ela tem eleição porque a democracia, porque ela gera uma certa composição dos corpos políticos, inclusive do corpo legislativo. Com a maioria muito grande que a direita tem e com a força que dentro dessa direita a extrema-direita tem, eu acho que é de um risco imenso você pautar esses temas. Eu acho que você tem como fazer isso por outros caminhos. Primeiro, algumas coisas você faz por via administrativa dentro do próprio executivo. O presidente, por exemplo, deixou de fazer uma coisa que é muito mais evidentemente simbólica e nem por isso pouco importante, que foi celebrar, no sentido próprio da palavra, os 60 anos, né, do golpe de 64. Deixou. Preferiu não falar do assunto.
Poderia ter falado, o ministro Silvio Almeida tinha toda uma agenda para tratar desse tema. Inclusive já verba empenhada. Isso não depende de entrar em negociação ou discussão com o Congresso. Agora, se você mandar uma lei sobre esse tema para o Congresso, você corre o risco de tomar uma invertida. Né? E é por isso que o governo tenta apostar naquilo em que ele sabe que consegue chegar a algum tipo de consenso. A reforma tributária, acho que foi um exemplo disso. Né? E, de alguma forma, pautar esses temas, de novo, insisto, não só no âmbito do próprio Executivo, mas no âmbito da discussão com a sociedade civil. Acho que é mais por aí. Se tentar pautar essas coisas no Congresso, a meu ver, está contratando derrota. E tem coisa também que não é do Palácio, né, gente? O Lula falou tanto na campanha, quando fala de aborto, né? Gente, o presidente não tem que falar sobre aborto, a gente não tem como fazer lei dentro do Palácio para legislar. Mas eu acho que seria importante o professor Arcari falar também sobre essa pauta dos costumes, né, Igor? Que a direita pesa nisso. Recuar ou ir para ofensiva? Boa. Devolvi sua provocação. O governo tem que ter estratégia e tática, não pode ter somente tática. O terreno da tática é o terreno, Igor, Nara, Cláudio, do curto prazo. É inexorável, é incontornável. Mas as táticas, com a flexibilidade que responde às mudanças das conjunturas que se alteram em função de muitos fatores, elas devem estar ordenadas por alguma estratégia. A grande pergunta, eu creio que boa parte da esquerda faz hoje, moderada ou radical, é qual é a estratégia? Não fica claro qual é a estratégia do governo Lula. Além de, evidentemente, tentar vencer as eleições em 2026. Então, veja, um governo faz permanentemente lutas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Isso significa que as lutas se desenvolvem em terrenos diferentes. É preciso a gente considerar em graus diferentes de abstração este problema. No curto prazo, o governo faz disputas políticas. E nós temos um exemplo de como se pode pisar na bola. Por exemplo, por medida provisória, substituir o recuo da desoneração da folha de pagamentos pela decisão da suspensão dos créditos do PIS/COFINS. Isso é um tema inexplicável. Inexplicável. Impossível de explicar para uma pessoa normal o que está em disputa no PIS/COFINS. Ou seja, é a mesma coisa que nós discutirmos se o universo está ou não em expansão. Não há luta política possível sobre isso. Portanto, é evidentemente uma atrapalhada. Mas, no curto prazo, há lutas políticas que podem ser feitas e que têm impacto. Repito, segunda etapa da reforma tributária que envolve renda e patrimônio. E interessa ao governo a bandeira da justiça fiscal, porque justiça fiscal, que os ricos paguem pela crise, é algo que qualquer pessoa que tem um coração que bate, ou seja, um mínimo de perspectiva humanitária, não precisa ser de esquerda, para compreender que a alíquota do imposto não pode ser a mesma para metade da população economicamente ativa, quase 50 milhões de pessoas que ganham até 2 salários mínimos, e para o 0,1% que concentra mais de 10% da renda nacional. Depois há batalhas, Igor, Nara, que são de médio prazo. Sendo de médio prazo, eventualmente até de longo prazo, não quer dizer que não se faça luta ideológica. E não pode haver um veto, um tabu de que no Brasil não se pode discutir legalização do aborto. Não pode haver. Isso já é rendição diante do quê? De uma proibição bíblica. Quem votou que a Constituição do Brasil é a Bíblia? Isso não foi votado no Brasil. Em nenhum momento. E nós não podemos, evidentemente, deixar de fazer disputa ideológica. Então, habilidade tática, muita firmeza estratégica e ter iniciativas. Criar agenda, não ser agendado pela extrema-direita. Estamos caminhando para o final deste episódio e eu queria rapidamente uma análise de vocês. Estamos falando sobre o Congresso, estamos às vésperas, em fevereiro do ano que vem, serão eleitos os presidentes da Câmara e do Senado novamente. Sobre a presidência... Não vira o rosto, eu vou segurar sua cara no microfone. Derrubou um negócio aqui. Não tem problema. Vou voltar. Serão eleitos, então, em fevereiro do ano que vem, os presidentes da Câmara e do Senado. O governo chegou a flertar com a candidatura do Marcos Pereira, do Republicanos, mas as conversas esfriaram. Fato é, neste momento, essa altura do campeonato,
o PT já abdicou de ter uma candidatura própria para a presidência da Câmara. O que vocês defendem? Vale a pena o desgaste de uma candidatura própria do PT para a presidência da Câmara? Ou vale a pena investir e construir uma candidatura que tenha condições de vencer? Eu acho que não vale a pena uma candidatura própria. Porque não vai ganhar. Muito simples assim. É derrota contratada. É mal comparando, não vou nem dizer igual. É muito pior do que aquele quadro, por exemplo, em que houve a tentativa do PT de lançar o nome do Luiz Eduardo Greenhalgh, alguns anos atrás. Quando certamente era difícil, e hoje eu diria não é difícil, hoje é impossível. Não vai ganhar, não tem como. E daí, é claro, você não quer dizer que o candidato que hoje é o candidato dos sonhos do Lira, o Elmar Nascimento, é a única opção disponível. Mas isso tem que ser feito com muito cuidado, com muita cautela, para você, na realidade, inclusive, não gerar uma situação de retaliação continuada dentro do Congresso Nacional. Né? E dentro da Câmara, em particular, que é onde a coisa está pegando mais, porque, pelo jeito, no Senado, algo já está decidido, que é o Alcolumbre ser reconduzido à presidência do Senado. Agora, na Câmara, acho que tem ali uma série de nomes. Né? O Elmar está na frente. O Elmar, evidentemente, é o nome mais forte hoje, é o que tem mais apoios, é o que conta, inclusive, com o apoio do atual presidente da Câmara, que é um sujeito muito poderoso. Tanto é assim que foi eleito com o maior número de votos de um candidato a presidente da Câmara desde que isso existe. Isso, de novo, né, tem que ser levado em consideração, não dá para tapar o sol com a peneira. Agora, eu acho que dá para tentar, inclusive, negociar as condições, negociar o resto da composição da mesa. Há uma série de elementos aí que precisam ser calculados. Tática e estrategicamente, né? Tanto para questão imediata como diante do horizonte que você tem mais a longo e médio prazo que você pretende construir. Agora, não dá para entrar numa enrascada, né? Senão, de novo, né? Vai Dilmar. Ô, Arcari, você tem a caneta na mão. Você lança um candidato do PT ou apoia, constrói uma candidatura para tentar barrar o Lira? Ainda é cedo. Veja, na política, o ritmo é muito importante. Antes da eleição da presidência da Câmara, tem o Mundial de Clubes, na qual, evidentemente, o Palmeiras é favorito. Hoje mesmo é Dia dos Namorados. Então, há muitas relações que são diferentes. Tem relações que hoje à noite vai ser rock and roll, outras vai ser bolero, outras vai ser samba-canção. Tango. Veja, na vida, na política, o ritmo é muito importante. Ainda é cedo. Por que o governo deveria ter hoje como uma prioridade? Daqui até dezembro, como evolui a relação social e política de forças? Bolsonaro vai ser preso? É a mesma coisa se Bolsonaro tem ordem de prisão? A eleição do presidente da Câmara está condicionada por fatores muito mais importantes. E, evidentemente, entre eles, o impacto da evolução da situação mundial. E se Marine Le Pen ganha, infelizmente, as eleições parlamentares na França, e se Trump ganha as eleições nos Estados Unidos, vocês veem tudo em margens de incerteza. Claro, o Palmeiras é favorito para o Mundial de Clubes, mas há enorme incerteza no mundo. E tática é tática. E, portanto, essa decisão tem que ser construída a partir de dezembro. E aí o governo tem que ter a capacidade de dividir as forças inimigas. Então, uma das questões chaves é afastar o centrão, o bolsonarismo do centrão. Dividir, estabelecer uma fragmentação entre a extrema-direita e a direita e, na verdade, né, nas condições que é hoje o Congresso Nacional, para usar a expressão que eu penso que é justa do Cláudio, a tática vai ser de redução de danos. Ou seja, mesmo que seja num processo, tem primeiro turno, tem segundo turno, a eleição tem 2 momentos, dá para beliscar no primeiro turno, mas já com um acordo bem encaminhado para um segundo turno, redução de danos. Esse seria, penso, o movimento mais inteligente. Pessoal, hoje a gente está gravando no dia 12. Nosso podcast vai ao ar na sexta-feira. Para você que não está entendendo por que o professor está dando feliz Dia dos Namorados, a gente espera que você tenha tido um excelente Dia dos Namorados e das Namoradas, porque hoje nós estamos tendo aqui um debate muito legal nesse dia, além de estarmos nos congratulando ou sozinhos, sozinhas ou com os nossos cônjuges e cônjuges. Dica cultural? Vamos! Vamos de dica cultural. Vamos então. Professor Cláudio, o que você trouxe de recomendação artístico-cultural para os ouvintes do 3x4? Olha, eu queria muito indicar, que já que vocês me disseram, né, que podem ser várias coisas interessantes, né, eu quero indicar um novo disco
né, que saiu recentemente. Disco é até uma expressão antiga, né? Já não sei mais se faz muito sentido. Mas enfim, um novo álbum, talvez pudéssemos dizer, que está disponível aí nos streamings de música, né? Que é de um guitarrista sensacional, jovem, o Diego Estevan. Um álbum de, vamos dizer, samba blues, uma coisa assim, ou rap samba blues, e jazz, né, que se chama Lúcido. Né? E inclusive ele vai ter um show proximamente, né? Um show que deve acontecer no dia 29 de junho, né? No Tavares Club, em Pinheiros. E eu acho que vale a pena muito ouvir o álbum do Diego e vale muitíssimo a pena assistir o show. Eu tive anteriormente num show dele no Bourbon Street, foi muito interessante. E ele vai ter uma nova apresentação, fica essa dica. E você, professor Arcari, o que trouxe para nós? 2 sugestões também musicais, sigo o Cláudio. Dia 22 agora de junho, na Praça do Relógio, na USP, vai haver um concerto gratuito. Marisa Monte, com orquestra. É o aniversário da universidade e até lá eu espero que as negociações com as universidades federais tenham sido terminadas e o governo tenha desistido do reajuste zero. A segunda indicação é um CD também, um álbum, como disse o Cláudio, Ayrton Montarroz, Lira do Povo. Parece que a natureza tem coração. Eu também sou Montarroz por parte de mãe, eu não utilizo o nome da família da minha mãe. Ayrton Montarroz é um jovem intérprete pernambucano de grande talento, ganhou um destes festivais da canção e acabou de lançar um novo álbum, A Lira do Povo. É uma voz e uma personalidade intrigante. Ele é muito erudito, muito sofisticado, muito elegante como intérprete. Aqui, que bom, usamos a palavra sofisticado da maneira correta nesse podcast. Eu vou furar o bloqueio de nossa diretora, Camila Salmazo, nossa roteirista, Letícia Holanda, e eu vou indicar o podcast do professor Cláudio Couto. O último episódio, ele nos explica o imbróglio e por que o Macron dobrou a aposta na França. Fora da política não há salvação. Eu escuto no Spotify, não sei se temos em outras plataformas. Tem mais de 20 plataformas. Mais de 20 plataformas. Pode escolher. Então, fora da política não há salvação. Né? Ok, vamos encerrar esse podcast. Eu agradeço imensamente, professor Cláudio, sua participação. Obrigada por ter tido essa conversa com a gente. Quem diria que falar de articulação política podia ser tão divertido, hein, Igor? Valeu, professor. Obrigado. E, professor Arcari, eu espero que não demore nem mais um mês para a gente ter o senhor aqui de novo com a gente na nossa bancada, porque é sempre um prazer, é muito divertido e muito iluminador. Obrigada, viu? Vocês são gentis. Valeu, Igor, até a próxima. Valeu Nara, valeu Arcari, valeu Cláudio Couto, muito obrigado. Valeu os nossos ouvintes e as nossas ouvintes e até semana que vem. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. A direção é de Camila Salmásio. Os nossos comentaristas são João Pedro Stedley, José Genuíno e hoje especialmente o historiador Valério Arcari. Produção e roteiro Letícia Holanda, trilha sonora original de Alejandra Luciani, edição e sonorização Lua Gattinone, nosso cinegrafista é o Vitor Shimomura, identidade visual Nazura Santos e Rafael Canoba. No Brasil, de fato, a coordenação de rádio e TV é da Monize Ravena e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Até semana que vem.